Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Hoje é dia da lei do ventre livre. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan. São José dos Campos é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Brasil bateu o recorde de candidatos inscritos nas eleições 2020. São mais de 517 mil pedidos registrados, o maior número da história das eleições brasileiras. O prazo para registro de candidatura terminou na última noite de sábado e a campanha eleitoral começou oficialmente ontem. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo de São Paulo amplia a testagem da vacina Coronavac para mais 4 centros de pesquisa. Caraguatatuba tem inscrições abertas para processo seletivo de guarda-vidas temporários. Governo libera entrada de estrangeiros em todos os aeroportos do país. Lava Jato denuncia Frederico Youssef mais 4 por peculato e lavagem de dinheiro. Homem troca tiros com a guarda municipal e é preso em São José dos Campos. INSS oferece serviço expresso para entrega de documentação. Polícia prende 13 pessoas suspeitas de envolvimento em queda de balão em Jambeiro. Em jogo com disputa judicial, Palmeiras e Flamengo ficam no empate. Hamilton é punido com 10 segundos e Bottas vence Grande Prêmio da Rússia. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a alta de Bolsonaro, depois de tirar um cálculo da bexiga. Vou falar sobre o futuro do agro brasileiro, o Ceará produzindo trigo, vejam só. Vou falar sobre as eleições municipais. Na verdade, a gente não está escolhendo apenas prefeitos e vereadores, mas também os secretários dos prefeitos e vereadores, né? São aí 700 mil pessoas que a gente está escolhendo. E vou falar sobre aquele remédio do Bolsonaro que agora está consagrado como seguro pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h04. Repita. 7h04. O número de candidatos inscritos na Justiça Eleitoral bateu neste ano o recorde visto em 2016. São mais de 517.786 solicitações. É a maior quantidade de candidatos em eleições no Brasil. Desse número, porém, nem todos foram deferidos. O registro de candidatura termina às 7h de sábado. O TSE ainda levará alguns dias para... A cassação ou de indeferimento dos pedidos era justamente a falta de um dos requisitos de registro. 77,1% das recusas. No sábado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu cuidado com o novo coronavírus e com notícias falsas nas eleições municipais neste ano. A campanha eleitoral começou oficialmente ontem. Em pronunciamento, Barroso afirmou que a pandemia da Covid-19 impõe cuidados especiais e pediu que candidatos e eleitores evitem aglomerações. Ele pediu ainda para que reuniões sejam feitas em lugares abertos e que se evite a distribuição de material impresso.
O governo de São Paulo anunciou a ampliação da testagem da vacina Coronavac para mais 4 centros de pesquisa em Barreto, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Com isso, a quantidade de voluntários do estudo coordenado pelo Instituto Butantan será ampliada de 9 para 13 mil voluntários. O Instituto Butantan recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a inclusão de mais voluntários na terceira e última fase dos estudos clínicos que estão testando a Coronavac no Brasil. A ampliação também foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Desta forma, os ensaios clínicos passam a acontecer em 16 centros espalhados em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal. O perfil dos voluntários que poderão se candidatar ao estudo permanece praticamente o mesmo. Profissionais da saúde que estejam trabalhando no atendimento a pacientes com Covid-19. Até então, os estudos não permitiam a participação de voluntários com mais de 60 anos. Agora, este grupo de pessoas pode se candidatar. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura de Guarulhos, quilômetro 208, por conta do excesso de veículos. Pouco mais à frente, aí pela pista marginal, mas ainda em Guarulhos, mais 2 pontos de lentidão nesse momento, no quilômetro 219 e também no quilômetro 223. Esses 2 pontos também por conta do excesso de veículos nessa manhã. A rodovia Ayrton Senna também já tem lentidão ali na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 24 até o quilômetro 22, também por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente neste momento. Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, nesse momento também tem trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado ainda em alguns trechos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, a mesma situação, tem tempo nublado, alguns pequenos pontos ali com neblina ainda, e o sol também já vai aparecendo em outros trechos aí da Floriano. O trânsito flui bem nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado, trânsito livre, e lembrando que a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam ali a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto, e por conta disso tem operação Pare e Siga ativa no trecho de serra. Aliás, falando do trecho de serra, por lá o trânsito também segue livre, com tempo parcialmente nublado. 7h09. Repita. 7h09. Com o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS, os segurados que desejarem evitar aglomerações e filas dispõem de um serviço alternativo. Ele está disponível na entrega da documentação para concluir a análise do pedido, denominado Exigência Expressa. O serviço foi adotado em razão do atendimento remoto desde março, devido ao decreto de situação de emergência provocada pela pandemia do novo coronavírus. Por meio do serviço, o segurado pode entregar a cópia dos documentos em uma urna na entrada da agência do INSS mais próxima de sua residência. Para utilizar o serviço, entretanto, é necessário fazer um agendamento prévio por meio do telefone 135 no aplicativo ou site do Meu INSS. Os papéis depositados na urna são escaneados e inseridos no sistema para que os servidores do INSS possam dar continuidade ao processo. O advogado Frederico Wassef, que já representou o presidente Jair Bolsonaro e o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, foi denunciado na sexta-feira pela Força Tarefa da Lava Jato por peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia é um desdobramento da operação que mirou um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia. Jair e Flávio Bolsonaro não são investigados nessa operação. Os procuradores encontraram movimentações suspeitas nas contas do escritório de Wassef. Esses recursos, segundo os investigadores, foram desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio. Agora são 7h10, 7h10. Total de brasileiros afastados do trabalho por conta da pandemia caiu de 17 para 3 milhões. Número de brasileiros afastados do trabalho por conta do distanciamento social despenca. No começo de maio, quando o IBGE começou a fazer uma pesquisa específica para medir os impactos da pandemia, eram quase 17 milhões. Já na primeira semana de setembro, eram menos de 3 milhões e meio.
consequência da flexibilização das medidas de isolamento e da retomada de várias atividades econômicas. A pesquisa também mostrou que cerca de 82 milhões de brasileiros têm algum tipo de ocupação, enquanto 13 milhões estão desempregados. A coordenadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, avalia que a tendência é de alta nesses dois números. Ela explica que tem muita gente, cerca de 17 milhões de pessoas, que até gostaria de trabalhar, mas não procura uma vaga, porque ainda prefere ficar em casa para não correr o risco de contaminação pelo coronavírus. Elas, no momento, não entram na lista de desempregados, que reúne apenas quem está em busca de uma oportunidade e não consegue. Porém, aos poucos, essas pessoas têm voltado para as ruas. Aí, aquelas que conseguem trabalho entram na lista da população ocupada. E aquelas que não conseguem engrossam a lista de desempregados. Junto com esse crescimento da população ocupada, essa tendência de crescimento da população ocupada recente, a gente tem também um aumento da população desocupada. Essa tendência do aumento da população desocupada, junto com o aumento da população ocupada, ela se dá em função da população fora da força, que reduz, que com a flexibilização do distanciamento social, as pessoas retornam ao mercado de trabalho, ou em busca de emprego, em busca de alguma ocupação, ou se ocupando. Por fim, a pesquisa mostrou que a maior parte dos brasileiros, quase 60%, ainda respeita o isolamento social. Alguns estão totalmente isolados e os outros só saem de casa por necessidades básicas. Por outro lado, 38% dizem que têm tomado cuidado e reduzido o contato, mas que saem de casa ou recebem visitas. E quase 3%, cerca de 6 milhões de pessoas, não adotam nenhuma medida de isolamento. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. São José dos Campos arrecadou 56 milhões de reais a menos do que o esperado nos primeiros 8 meses de 2020. O balanço foi apresentado em audiência pública realizada na Câmara. A previsão era de que de janeiro a agosto a arrecadação fosse de 1.827 bilhões de reais, mas ficou 3,1% a menos. Entre as receitas que apresentaram maior variação negativa está o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que apresentou redução de 10,2%. Houve queda também de 8,4% no ISS, o Imposto sobre Serviços, devido ao adiamento da cobrança em virtude da crise econômica causada pela pandemia. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, foi outra taxa que apresentou desempenho menor que o previsto e encerrou o período com variação negativa de 5,8%. Apenas o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, não sofreu variação. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Agora, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, você vai ouvir a palavra de empresários e diretores de grandes empresas em um verdadeiro raio-x de como andam os principais setores da economia, seus novos desafios, estratégias e as perspectivas de crescimento na retomada dos negócios em meio à crise do coronavírus no país. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan.
Jornal da Manhã. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h17. Repita. 7h17. O presidente Jair Bolsonaro teve alta à 1h30 da tarde de sábado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na sexta-feira, ele passou por uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. Segundo os médicos, Bolsonaro não precisará passar por cuidados especiais nos próximos dias. O presidente deixou o hospital no início da tarde e embarcou no aeroporto de Congonhas para Brasília. A cirurgia durou cerca de 1h30 e foi realizada pelo médico urologista Leonardo Borges. O presidente precisou de anestesia geral e um cardiologista acompanhou o procedimento. O presidente não teve compromissos no restante do sábado e ontem. O governo federal decidiu autorizar a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade em todos os aeroportos do Brasil. Portaria publicada na semana passada em edição extra do Diário Oficial da União revogou uma anterior que restringia voos internacionais em 6 estados. Pela nova portaria, a entrada de estrangeiros por via aérea está liberada desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Estrangeiros com visto de visita para estadia de curta duração até 90 dias também deverão apresentar antes do embarque comprovante de aquisição do seguro-saúde. O documento deve ser válido no Brasil e ter duração para toda a estadia prevista. Caso contrário, a entrada em território nacional poderá ser proibida. As restrições começaram em março e vinham sendo renovadas mensalmente como estratégia de combate ao novo coronavírus. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será de sol e as temperaturas estarão elevadas em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. À noite, a nebulosidade deve aumentar em toda a região. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 34 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h19. Repita. 7h19. Caraguatatuba está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai contratar 24 guarda-vidas temporários que atuarão nas praias do município no período da temporada de verão 2020 e 2021. Os locais serão definidos posteriormente pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos. As inscrições podem ser efetuadas até 15 de outubro na sede do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimos, Subprefeitura do Porto Novo, e no Posto de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá. Os selecionados vão trabalhar 101 dias a partir de 1º de dezembro de 2020, com carga de 40 horas dia, salário de R$ 1.500, além de benefícios como vale transporte, alimentação e refeição. Para participar do processo é necessário ter ensino fundamental completo, participado do curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros e ter 18 anos completos a contar do início da data prevista para a contratação.
É emprego interessante, Giovanni. 40 horas por dia, o dia tem 24 horas. Trabalha 2 dias no só, né? Mais ou menos isso. Né? São 40 horas semanais. Tá certo, vamos lá. O governo anunciou o lançamento do programa Professor Conectado, que vai apoiar a compra de computadores para 161 mil professores e coordenadores pedagógicos que atuam na rede estadual de São Paulo. O investimento para a compra de computadores será de 322 milhões de reais ao longo de 2 anos. O programa visa incentivar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. A adesão à iniciativa será a partir de novembro e serão priorizados os professores em sala de aula e professor coordenador pedagógico, concursados e temporários. Uma próxima etapa do programa Professor Conectado vai contemplar diretores e outros profissionais do magistério. O Supremo Tribunal Federal revê a decisão e IPVA deve ser pago no estado de domicílio da pessoa física ou jurídica. Recolhimento do IPVA deve ser feito no mesmo estado de domicílio do proprietário do veículo. Foi o que afirmou o Supremo Tribunal Federal, STF, em uma nova decisão sobre o tema. Em junho, o órgão havia determinado que o pagamento do imposto deveria ser feito na localidade onde o automóvel circula. O novo julgamento neutraliza o anterior e beneficia locadoras que disponibilizam carros e possuem suas sedes em estados onde as alíquotas do IPVA são menores. Dados da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis mostram que 67% dos veículos para aluguel no Brasil têm placas de Minas Gerais. O Estado oferece alíquota reduzida para locadoras cadastradas na Secretaria da Fazenda, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro também oferecem benefícios semelhantes. Representantes dessas empresas afirmam que se a decisão anterior do STF fosse mantida, causaria confusão operacional. Isso porque geralmente as locadoras não sabem com antecedência onde o carro será utilizado, pois o cliente pode retirar o veículo em um estado e devolvê-lo em outro. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jornal da Manhã. Você sabia que investir em imóveis é uma escolha segura e inteligente que só valoriza ao longo dos anos? E para você fazer um bom negócio, venha para o consórcio imobiliário Ademilar. Com crédito você pode comprar, reformar ou construir um imóvel, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Avenida São João 532 e Avenida Doutor Ademar de Barros 1600. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Jovem Pan. A boemia da Lapa, o samba dança mulata, maravilha que é. O Boteco da Gema voltou. Chegou a hora de matar a saudade do melhor da gastronomia carioca. Em nosso espaço aconchegante de sempre. Vem pro Boteco da Gema. Todas aquelas delícias que você já conhece, de volta de segunda a sexta no piso superior do Colina Shopping. Informações 3307-2007. Boteco da Gema. Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
7h25. Repita. 7h25. A Administração-Geral de Alfândegas da China anunciou a suspensão das importações de peixe da empresa brasileira Monteiro Industrial de Pescado, sediada em Itarema, Ceará. Isso depois que um lote de peixe-espada congelado enviado ao país testou positivo para a Covid-19. O embargo passou a valer desde sábado. Desde 15 de setembro, os chineses têm adotado a suspensão automática de uma semana a empresas que apresentem lotes contaminados por uma ou duas vezes. Segundo a Administração Geral, as medidas visam evitar que a nova epidemia de coronavírus importe riscos por meio de alimentos importados. Nos casos em que houver teste positivo em mais de 3 situações, a suspensão será de 4 semanas e será retomada automaticamente após esse período. Um homem foi preso depois de uma troca de tiros com a Guarda Municipal na sexta-feira em São José dos Campos. Na ação, uma das viaturas da Guarda foi atingida e teve os vidros laterais e traseiros destruídos. Ninguém ficou ferido. A ação teve início na Via Norte, quando o motorista desobedeceu a ordem de parada e seguiu em fuga. Segundo a Polícia Militar, durante a fuga, o criminoso seguiu para a região do Banhado, quando foi flagrado por policiais da Rocan. A PM e a Guarda seguiram em perseguição ao veículo que foi detido. O homem preso é suspeito de um homicídio em São José dos Campos. Nenhum guarda ficou ferido. A Polícia Militar prendeu 13 pessoas ontem suspeitas de estarem envolvidas na queda de um balão em Jambeiro. De acordo com a PM, o balão enroscou em um matagal próximo à entrada da cidade, quando 8 homens surgiram querendo ajudar a desenroscá-lo. Os policiais seriam identificados como os donos do balão e efetuaram as prisões. A outra parte do balão, segundo a PM, caiu no meio da mata. Ao chegar no local, a polícia prendeu outros 5 homens que também faziam parte do grupo. Os homens detidos foram encaminhados para a delegacia de Caçapava, onde a ocorrência foi apresentada. O retorno às aulas no estado de São Paulo acontece na próxima semana, mas muitos pais ainda estão na dúvida se devem ou não enviar os seus filhos para a escola. O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Henrique Pimentel, conversou com Clemente Lemes e explica que a volta não é obrigatória. O retorno ele não é obrigatório e é importante sempre lembrar, né, que a gente já começa com atividades regulares, né, para o ensino médio já em 7 de outubro. Né? Então, a partir do dia 7 de outubro, os estudantes de ensino médio poderão retornar na medida que as escolas forem abrindo, de acordo com a sua opção, a opção da sua família para as atividades regulares, mas ainda num modelo de ensino híbrido, né? Um modelo que vai mesclar aí as atividades presenciais nas escolas e atividades mediadas por tecnologia. Né? O ensino fundamental, a partir do mês de outubro, retorna com as atividades de reforço e recuperação, se mantém aí no reforço e recuperação como já vem ao longo do mês de setembro em algumas regiões e no mês de novembro a gente tem também o retorno do ensino fundamental. No final das contas, é uma decisão realmente que vai caber a cada família, mas quais são os cuidados que a Secretaria está tomando, né, para esse retorno? A gente fez a aquisição, né, de todos os equipamentos de proteção individual, equipamentos de higiene, sanitização, tanto pessoal quanto dos ambientes, né, que é um ponto bem importante para ter nas escolas. Enviamos verbas adicionais para as escolas no início do ano, né, mais de 600 milhões de reais para reforma, melhoria de infraestrutura. E passamos orientações para que as escolas utilizassem esses recursos, inclusive, para se preparar para o retorno. Né? E, além disso, na semana passada, a gente anunciou uma verba extra de mais 50 milhões de reais para que as escolas pudessem adquirir os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, e outros itens que julguem pertinentes aí para esse retorno. Né? Então, as escolas estão em plenas condições de cumprir os protocolos de segurança, de distanciamento social, de higiene, e é para isso que a gente está trabalhando, né? Um retorno gradual e com segurança. O subsecretário de Articulação da Educação do Estado de São Paulo, Henrique Pimentel, comentou ainda os protocolos de segurança que foram adotados e que não haverá aprovação automática. O nosso protocolo de segurança ele foi construído junto com a Secretaria da Saúde, com colaborações, né, do pessoal do Hospital Albert Einstein. Ele é todo validado por essas
autoridades de saúde, né, que são as competentes para fazer um tipo de documento como esse, né. E sobre esse receio, né, das famílias em segurança ainda, é super importante falar que a gente está numa situação epidemiológica muito melhor no estado do que onde a gente estava, né, em julho, em agosto, meses anteriores, onde ainda não se havia condições para esse retorno, né. Agora a gente já tem essas condições, vamos garantir a segurança de todos. Então, para aqueles estudantes que não estão conseguindo acompanhar as atividades, que estão com dificuldade de aprendizagem, que precisam voltar, é super importante que as famílias preparem esses alunos para esse retorno. Olha, a Secretaria ainda não tomou uma decisão final sobre aprovação ou não, mas o que a gente já sabe é que não haverá aprovação automática, né? Isso é algo que a gente acha que não é o pertinente nesse momento, mas a gente vai ter regras específicas de aprovação que estão sendo discutidas aí com o Conselho Estadual de Educação, né? Então, as atividades que as crianças jovens entregaram nesse período, o contato que eles tiveram com os professores é o que vai determinar se esse aluno vai avançar para o próximo ano ou não. Mas o ano letivo não acabou ainda, né? Então, esse é um ponto bem importante. Então, os alunos que ainda estão aí nesse processo, matriculados nas nossas turmas, nossas escolas, eles devem continuar acompanhando as atividades e também acompanhando as aulas e entregando todas as atividades para os seus professores. O subsecretário destacou as ações planejadas para dar suporte aos alunos após o retorno. É muito difícil ainda para a gente avaliar os impactos dessa pandemia, né, na educação, não só no cognitivo dos nossos estudantes, como também no socioemocional, né? Então, o que a gente vem planejando são diversas ações para dar o suporte para esses alunos, tanto no socioemocional, como a gente anunciou recentemente, a contratação de psicólogos para as escolas para poder atender esses estudantes, né, fazer atendimento clínico com os alunos de acordo com esse retorno, um programa de reforço e recuperação para que esses estudantes tenham um apoio no final deste ano letivo e também ao longo do próximo ano letivo, e outras ações pontuais de acompanhamento pedagógico, a gente vai divulgar mais para frente, a expansão das escolas de tempo integral também. São várias ações coordenadas que vão ajudar a gente a recuperar parte do que foi perdido esse ano, né, e continuar avançando aí nos indicadores educacionais, como São Paulo fez no IDEB deste ano. Olha, o governo do estado é quem dá a liberação para que as escolas voltem a funcionar, e essa liberação será concedida aí, né, a partir de 7 de outubro. Os prefeitos, eles podem regulamentar a sua própria rede e podem criar orientações específicas no caso da rede particular e da rede estadual. Mas é importante lembrar sempre que caso o prefeito queira ter uma postura mais rígida com a rede estadual ou com a rede privada, é necessário um motivo epidemiológico para essa decisão, né? Então, precisa ser uma decisão baseada em um indicador de saúde, em uma coisa específica do município, para que esse retorno possa ser alterado. 7h33. Repita. 7h33. A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp-Fiesp, lançou o projeto Mediação Social. Isso em razão da pandemia de Covid-19, do aumento significativo no número de conflitos entre empresas, que impactou de forma negativa os negócios e a economia do país. É um serviço que será gratuito até o fim do ano para conflitos de até R$100 mil, voltado para empresas associadas ao Ciesp e aos sindicatos filiados à Fiesp. A mediação se destaca por ser uma alternativa mais rápida e barata para solucionar disputas. Pesquisa realizada pela Câmara com 275 indústrias do estado de São Paulo revela que 47,6% delas estão envolvidas com algum processo judicial e pelo menos 28,7% têm ações de até R$100 mil. Entre as disputas ainda não judicializadas, 38,5% podem ser resolvidas por intermédio da mediação. Do universo pesquisado, 67,7% são micro e pequenas indústrias, 28% médias e 4,4% grandes. O Ministério da Economia informou na sexta-feira que o governo federal economizou cerca de R$1 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos de abril a agosto. O chamado teletrabalho, o home office, foi estimulado diante da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o levantamento, o valor considera a redução de R$859 milhões nos gastos de custeio e de R$161 milhões nos pagamentos de auxílios aos servidores. Os recursos
recursos economizados em gastos administrativos podem ser destinados ao atendimento direto da população. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,46, com alta de 0,49%. A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta na última sexta-feira, impulsionada pelos bons resultados das grandes empresas de tecnologia. O principal índice, o Dow Jones Industrial, ganhou 1,34% para 27.173 unidades. O Nasdaq, com um forte componente de tecnologia, subiu 2,26% e fechou em 10.913 unidades. No Brasil, o dólar comercial terminou o dia em alta de 0,8%, vendido a R$ 5,55. Com o resultado, fechou a semana com alta acumulada de 3,29% na semana. O índice Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia praticamente estável, com leve baixa de 0,01% aos 96.999 pontos. Na semana, porém, o índice acumulou queda de 1,31%. E vamos com a boa notícia do dia, Giovana. Um jovem empreendedor indiano vem transformando as máscaras descartáveis que vão para o lixo em tijolos. Binish Desai, de 27 anos, conhecido como o reciclador da Índia, encontrou uma solução muito eficaz para reutilizá-las. Há 4 anos, ele começou a desenvolver materiais de construção usando resíduos produzidos em fábricas de papel, associados a extratos de plantas e outros elementos. Com a pandemia, percebeu que também poderia usar máscaras e luvas de TNT como matéria-prima. Os tijolos são feitos de 52% de máscaras descartáveis e resíduos de papel e fichários. As máscaras são desinfectadas antes de começar o processo de produção. O material é resistente a infiltrações, pragas e ao fogo, além de demorar pouco tempo para ser produzido, uma média de 3 dias. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Já pensou morar ao lado de toda a conveniência e lazer do Center Valley Shopping? Na melhor localização de São José, a Reflora apresenta o Atuale Residência. Torre única e exclusividade com apartamento de 2 e 3 dormitórios e uma incrível varanda gourmet integrada com a cozinha, além de lazer completo. As obras já foram iniciadas. Acesse agora reflora.com.br para garantir seu AP. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Jornal da Manhã. Dê um upgrade na sua carreira e no seu currículo. Na pós-graduação da AMB Morumbi, você encontra uma metodologia de ensino alinhada com as melhores práticas internacionais, professores altamente qualificados e atuantes em suas áreas, e também parcerias que oferecem um conteúdo selecionado e atualizado. Tudo para você estar preparado para o mercado neste novo mundo. Escolha uma dessas diversas opções de cursos e inscreva-se em aimb.br/pós. Pós-graduação AMB Morumbi. Uma nova pós para um novo mundo. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Max Líder. Tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h40. Repita. 7h40. Santos e Fortaleza empataram por 1-1 na noite de ontem na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Madison abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo, mas o Leão empatou logo no começo da etapa final com Gabriel Dias. O Peixe agora com 17 pontos está na 8ª colocação e o Leão com 16 na 9ª posição. SESI São Paulo e Taubaté se enfrentaram ontem à noite pela 3ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Por 3-0, o time do Vale venceu e assumiu a liderança. O confronto aconteceu no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Na próxima sexta-feira, dia 2, às 9h30 da noite, em casa, Taubaté e Campinas vão se enfrentar no ginásio do Abaeté para definir quem avança ao mata-mata em primeiro lugar. Gabriel Jesus está fora dos 2 primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atacante sofreu uma lesão na última segunda-feira pelo campeonato inglês. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlim, da Alemanha. Esta é a primeira convocação de Matheus, de 21 anos, para a seleção principal. O jovem foi o artilheiro do pré-olímpico disputado no início deste ano e já vinha sendo monitorado pelo técnico Tite, chegando a receber elogios do treinador. A batalha dos bastidores que rondou Palmeiras e Flamengo nos últimos dias, com polêmicas, reclamações e liminares, na justiça terminou em empate dentro de campo. Palmeiras e Flamengo ficaram no 1-1 na tarde de ontem no Allianz Parque, num jogo que foi confirmado só 10 minutos antes do horário previsto para o início. Com 20 desfalques em campo, a maioria por causa do surto de Covid-19 no elenco e também sem o técnico Dominic Torrent, o Flamengo usou a garotada e confiou em Arrascaeta e Pedro para conseguir ótimo resultado fora de casa. O Verdão abriu o placar com Patrick de Paula e Pedro deixou tudo igual. Valtteri Bottas foi o grande vencedor do GP da Rússia e Lewis Hamilton perdeu a chance de igualar a marca de Michael Schumacher como o maior vencedor da Fórmula 1. O inglês fez o teste de largada em posição proibida 2 vezes durante o aquecimento e foi punido com 10 segundos, o que acabou decidindo a prova. O pódio se manteve com os nomes que vêm dominando a Fórmula 1 nesta temporada. Bottas venceu com Verstappen em segundo e Hamilton em terceiro. Outro destaque positivo foi Charles Leclerc, da Ferrari, que largou em 11º e terminou em 6º lugar. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.303 da Mega Sena, sorteadas neste sábado, dia 26, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, no terminal rodoviário Tietê. As dezenas sorteadas foram 03, 07, 17, 20, 48 e 50. Repetindo, 03, 07, 17, 20, 48 e 50. Sem vencedores, o prêmio principal acumulou por mais uma semana e agora, segundo a Caixa, ele deve pagar 60 milhões de reais no sorteio da próxima quarta-feira. No sábado, São Paulo empatou por 1-1 com o Internacional no Beira-Rio e jogadores saíram de campo com um gosto amargo. O time atuou por quase 40 minutos com um atleta a mais, já que Zé Gabriel foi expulso. Além disso, a defesa voltou a preocupar, sendo vazada na primeira etapa pelo alto e aumentando o número de jogos com gols sofridos pela equipe. O empate com a Inter é a 8ª partida consecutiva na qual o São Paulo vê o adversário marcar. O piloto da Moto2, Augusto Fernandes, teve um domingo para ser esquecido. Em Barcelona, durante a sessão de treino livre para o GP da Catalunha, o espanhol precisou saltar de sua moto em movimento para se livrar de um incêndio. O incidente aconteceu quando restava um pouco mais de 2 minutos para o fim da sessão. Apesar de o macacão ter proteção anti-chamas, o fogo atingiu a perna do piloto, que escapou de lesões mais sérias. Ainda assim, o piloto conseguiu disputar a corrida, largando na 12ª colocação do grid. No entanto, na volta final teve uma queda numa curva e abandonou a corrida. O italiano Luca Marini foi o vencedor da prova. A Moto2 é a categoria secundária do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Praça Professora Elza Ferreira Raal, na Vila Diana, Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radar móvel também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista que segue em direção a São Paulo. A gente continua com lentidão ali na pista expressa, na altura de Guarulhos, quilômetro 208, por conta do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, pista marginal ainda em Guarulhos, tem mais 2 pontos de lentidão que permanecem, 219 e também 223, também por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna segue com a situação se complicando ali na altura de Guarulhos. A lentidão agora no sentido capital está indo do quilômetro 24 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom. Tem tempo parcialmente nublado, alguns trechos ali da Oswaldo Cruz a gente já tem sol, alguns trechos ainda tem tempo nublado, mas de forma geral o motorista não enfrenta problemas aí com visibilidade. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, excelente visibilidade neste momento, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano e o trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tempo também parcialmente nublado, mas com trânsito livre, e lembrando que tem obras de duplicação no trecho de serra e por conta disso tem a operação Pare e Siga, justamente aí no trecho de serra. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu seminovo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 4024. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49.
A Prefeitura de Taubaté está alertando os moradores sobre golpes online por meio de leilões de veículos. Um anúncio falso de leilão da administração está circulando pelas redes sociais. O executivo informou que não tem nenhum leilão de veículos apreendidos pela Prefeitura previsto no momento. E quando houver, a comunicação será feita por meio do site da Prefeitura de Taubaté. Apesar disso, circula pelas redes sociais uma imagem com anúncio de um falso leilão. Os golpistas usam o brasão oficial da cidade e disponibilizam contatos com o prefixo da capital paulista. A administração denunciou o caso para a Polícia Civil. Um acidente derrubou um poste e interditou parcialmente a Avenida Lineu de Moura, na zona oeste de São José dos Campos, no sábado. O acidente aconteceu por volta das 5 da madrugada e bloqueou o trânsito no sentido bairro. O motorista, de 25 anos, acionou o guincho após a colisão. Ele não ficou ferido. As circunstâncias da batida serão apuradas. Um incêndio em uma área de mata dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mobilizou ontem o Corpo de Bombeiros em Cachoeira Paulista. Durante o atendimento, foi solicitado o apoio de outras unidades. Equipes de Lorena e Guaratinguetá também prestaram socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o INPE paralisou as atividades e dispensou alguns funcionários em razão da fumaça. A causa do incêndio e o tamanho da área atingida ainda não foram informados. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial a 9.400.000 trabalhadores. Neste grupo estão 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 8. Também fazem parte 7.800.000 trabalhadores que estão no cadastro único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos correios, aniversariantes em outubro e também novembro. A hora? 7h52. Repita. 7h52. E vamos às reclamações, Eloy, pelo nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Marcos, é nosso ouvinte de Jacareí. Ele trabalha na área de construção civil em Jacareí. E a reclamação dele aqui é sobre a demora da prefeitura para a emissão do Habite-se. Ele falou que costumam demorar, em média, até 6 meses para fazer a entrega desse documento. E agora, com essa pandemia, segundo palavras do Marcos aqui, só Deus sabe. Agora, realmente é uma situação complicada, né? Porque sem o Habite-se você não pode vender, você não pode alugar, você não pode utilizar o imóvel. Para quem trabalha nessa área de construção civil, é uma situação realmente bastante complicada. Você fazer o imóvel e esperar 6 meses para poder começar a ter algum tipo de retorno, ou pelo menos você tentar vender o imóvel, né? Agora, com a pandemia, com a quarentena, realmente tudo virou de perna pro alto, né? Agora, essa é a realidade, né? Agora sim, precisa com certeza. tomar atitude, resolver, né? Pelo menos informar o que está acontecendo, né? Sim, e no caso que o Marcos estava contando pra gente aqui, é uma situação que já acontecia antes da pandemia. Agora, com a pandemia, ficou pior ainda, né? Mas está aí a reclamação do Marcos e com certeza a gente já está encaminhando aí para as autoridades e vamos aguardar uma atitude e uma resposta. Até porque o Marcos falou que em outras cidades o prazo é bem diferente. A gente tem uma outra ouvinte de Jacareí, ela faz uma reclamação aqui a respeito de 2 carros abandonados na rua Roraima, no bairro Rio Comprido, e ela mandou fotos pra gente, inclusive. A rua é bem estreita, além disso, de atrapalhar o trânsito na rua, os carros estão acumulando sujeira. É isso que eu ia comentar. Nessa época do ano que a gente vai começar a ter chuva. Jacareí tá uma beleza, Pernilongo tá. Aí tem mais 2 lugares, 2 condomínios ali para os pernilongos se reproduzirem, né? Fazer a festa. Rua Roraima, no bairro Rio Comprido, tá aí a reclamação da nossa ouvinte de Jacareí. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, manda aí pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Vamos a Brasília. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, Clemente. Vou começar com a notícia de saúde. Né? Agora está publicado pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Não é qualquer uma, não. É a Sociedade Europeia de Cardiologia. O símbolo, se quiserem procurar na internet, pode pôr esse nome, ou ESC, ou seja, as abreviaturas em inglês. O estudo foi comandado pelo Dr. Alessio Gasperetti, de Milão, entre
estudo feito em hospitais em Zurique, na Suíça, no Centro Cardiológico de Monzini, em Milão, e 7 hospitais, enfim, com 648 pessoas, 649 pacientes de Covid, né, com uso daquele remédio. Né? Entre 10 de março e 10 de abril, quer dizer, depois de 10 de abril já se sabia que não era nada daquilo que anunciaram por aí para assustar você, estavam mentindo para você. Então usaram aquele remédio que o presidente tanto propaga, deram dose de 800 miligramas a primeira dose, no primeiro dia, e depois 2 vezes por dia 200 miligramas. Né? E, conclusão, não houve arritmia devida a esse remédio. Né? Teve 1% teve arritmia, mas não atribuída a esse remédio. Homens na idade média de 62 anos, 46% de homens, 54% de mulheres, portanto. Né? E o estudo não é sobre o resultado com a Covid, mas sobre a inexistência de arritmia cardíaca. Não há nenhum perigo no uso desse remédio no tratamento precoce, diz o estudo. Quem quiser conferir, eu conferi lá no site da Sociedade Europeia de Cardiologia. Gente, vamos atribuir a quem a mentira, o susto sobre nós? Quantos morreram por causa disso? Quantos milhares de brasileiros morreram por causa disso? Bom, mudando de paciente, o presidente Bolsonaro tirou a pedra da bexiga, não era pequena não, 4 centímetros de diâmetro, deixou-se fotografar com a camisa do Ferroviário do Ceará para dizer que está tudo bem, e fez a cirurgia na sexta-feira para poder trabalhar já hoje, segunda-feira. No sábado já teve alta, tirou a sonda e voltou para Brasília. Ele mencionou outro dia a cristofobia. Muita gente, os tradicionais militantes midiáticos, né, acharam que isso não existe. Agora a Gazeta do Povo de Curitiba está mostrando os números. 8 cristãos são mortos por dia no mundo, em média. Né? O principal perseguidor é a Coreia do Norte, claro. 50 países de perseguições, muitos ataques no Egito, por exemplo. Bom, gente, está todo mundo aí já correndo para a eleição municipal. Queria lembrar, né, que nós vamos eleger 5.568 prefeitos. Mas não é só isso que a gente vai escolher, não. Nem 57.931 vereadores, não é só isso. Nós vamos escolher também os secretários dos vereadores, que os vereadores vão nomear sem concurso, vão escolher sem concurso, porque tem direito, né? E tem muita gente que acha que dá aí uns 500 mil ou 600 mil no total, funcionários de Câmara de Vereadores. Total, não só os secretários, mas os funcionários. E se a gente botar aí 5, 10 secretários por prefeito, também vai ter uns 60 mil prefeitos, mas uns 60 mil secretários também. Então a gente tem que pensar 1000 vezes antes de votar, né? São essas pessoas, esses prefeitos, esses vereadores que nós estamos nomeando pelo voto e vamos sustentar pelos nossos impostos. Então temos que pensar muito a respeito disso. Gente, eu queria registrar mais um feito do agro brasileiro. Trigo no Ceará, com produtividade o dobro da produtividade dos estados do sul. E com o ciclo de produção, metade do ciclo de produção dos estados do sul. Vejam só, 75 dias já dá trigo. Nos estados do sul precisa aí de uns 160 dias. A produtividade por hectare nos estados do sul, 2.400 quilos. Lá no Ceará, 5.300 quilos nos hectares de experiência. E já descobriram que no Nordeste, acima de 600 metros de altitude, há potencial de produzir trigo, além do Ceará, no Piauí, Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Veja, mais uma
mais uma do meio rural brasileiro. Aliás, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, a Tereza Vendramini, assumiu agora a presidência da Federação das Associações Rurais do Mercosul e já fez um apelo para os jovens do Mercosul se juntarem, porque o futuro do agro, obviamente, é dos jovens, né? O futuro do agro é da tecnologia, da biotecnologia, da informática, do mundo digital. Esse é o futuro do Brasil também. É a vocação do Brasil, alimentar o mundo. O nosso produto vai ser o produto mais vital do planeta Terra. Sem ele, ninguém sobrevive. Todo mundo precisa comer todos os dias. Vejam só, né? O futuro do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.